Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Tatiana Amaral e este é o Em Construção, um podcast sobre temáticas do curso de Engenharia Civil, da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás. Este é o 49º episódio do Em Construção, no qual nós iremos falar sobre sistema de medição de desempenho como apoio à implementação da filosofia Lean na gestão da produção na construção civil. Sobre esse assunto, diversos estudos propuseram uma estrutura para avaliar o nível de maturidade da filosofia Lean e dos sistemas de medição de desempenho, com o objetivo de alavancar esforços combinados de melhoria. Além disso, também desenvolveram um índice para medir o nível de adoção das práticas Lean, permitindo estabelecer objetivos claros para todos os envolvidos na implementação. No entanto, muitos desses modelos de maturidade avaliam apenas o grau de adoção das práticas Lean e não o impacto dessas práticas no desenvolvimento dos processos produtivos da empresa. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Quais são os benefícios e oportunidades de utilizar um sistema de medição de desempenho não apenas para monitorar, mas para gerar aprendizado e impulsionar melhorias no desempenho das empresas? Para falar sobre esse assunto, está presente conosco hoje a Karina Bertolubá, que é engenheira civil, mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil do NORE, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é consultora sênior em Lean Construction, professora de pós-graduação em gerenciamento de obras, tem expertise nas áreas de planejamento, pré-construção, planejamento e controle da produção, gestão da qualidade e medição de desempenho. Possui 15 anos de experiência em implementação Lean, construção offshore, obras industriais, residenciais, comerciais e de infraestrutura. Karina, para começarmos, você pode nos compartilhar um pouco sobre sua trajetória e como o tema medição de desempenho e filosofia Lean surgiram na sua carreira? Obrigada, Tatiana. Claro, posso sim. Então, a minha jornada começou lá na universidade, no NORE, como tu falou, onde eu fui bolsista de um projeto de medição de desempenho, junto com a professora Daiana Costa e o professor Formoso. E, posteriormente, então, dei seguimento a esse trabalho durante o mestrado, onde eu desenvolvi e implementei dashboards para apoiar a gestão da produção em empresas de construção. Depois do mestrado, eu senti, então, a necessidade de ganhar um pouco mais de experiência prática. E aí eu trabalhei como gerente de planejamento e como gerente de engenharia em algumas empresas de construção. Depois, lá em 2010, eu abri uma empresa e comecei a prestar serviços de consultoria em Lean Construction. Nesse sentido, eu comecei a capacitar empresas e profissionais para alcançar melhores resultados. E hoje eu trabalho com empresas tanto do Brasil, como do Chile e do Uruguai. E agora, recentemente, em dezembro de 2003, eu finalizei o meu doutorado, que tratou, então, sobre o tema do episódio de hoje, que é sistemas de medição de desempenho para apoiar a implementação da filosofia Lean para a gestão da produção nas empresas de construção. E muito interessante, né? O trabalho que você vem desenvolvendo é um trabalho que cada vez mais está tendo destaque, não só em meio acadêmico, como profissional. E te parabenizo por isso. Entrando no Obrigada. assunto desse universo Lean, sistema de medição de desempenho, uma questão chave na adoção do Lean em empresas de construção é como mensurar os benefícios da implementação. Karina, como o sistema de medição de desempenho pode apoiar o processo de implementação na filosofia Lean? Bom, então, ao longo desses 15 anos, né, de experiência trabalhando com o Lean Construction, eu identifiquei que os sistemas de medição de desempenho permitem evidenciar as melhorias que são obtidas com a implementação Lean. E isso é fundamental para manter o apoio e a motivação dos gestores, que são, enfim, né, essenciais para o sucesso de qualquer programa de melhoria.
O que acontece? Muitas vezes os benefícios tradicionais, como por exemplo a redução dos prazos e dos custos, eles demoram um pouco mais para aparecer. E também esses benefícios podem ser influenciados por fatores externos, como, por exemplo, uma mudança no ambiente, um exemplo seria a alta de preço de insumos, e também podem ser causados pela adoção de outros processos de melhoria dentro da empresa. Então, alguns benefícios intermediários da implementação podem ser mensurados mais rapidamente, apoiando esse processo de melhoria. Por exemplo, o aumento da capacidade de gestão dos profissionais, então alguém, um engenheiro, um arquiteto que executava um volume de obra, passa a ser capaz de gerenciar um volume maior de obra com a mesma equipe e no mesmo prazo, então isso é um grande benefício. Outro benefício que a gente identifica como intermediário é a redução do trabalho em progresso, que pode ocasionar um volume muito grande de perdas nas obras. Também a gente percebe uma maior disposição dos profissionais para as mudanças e um ponto bem importante também é uma identificação mais rápida de problemas, o que permite que sejam propostas soluções e minimizar a incidência dos problemas nas obras. Então, estes são apenas alguns dos benefícios que aparecem primeiro quando a gente começa a trabalhar com práticas Lean. E esses benefícios, esses resultados, são aqueles que vão impactar aqueles indicadores tradicionais que eu falei no início. É muito importante a gente, quando a gente vai implementar Lean, né, em um sistema de medição de desempenho que possa trazer evidências, né, que possa evidenciar um pouco mais esses benefícios, mantendo a motivação dos profissionais durante o programa. Você mencionou que o sistema de medição de desempenho é uma peça fundamental nessa implementação Lean, né? Comentou até sobre outros indicadores aí na empresa. Quais seriam os indicadores essenciais para acompanhar esse processo? E a gente poderia até aproveitar nesse momento para monitorar essa evolução da implementação Lean. Então, como eu disse anteriormente, os indicadores nacionais, eles são super importantes. O desvio de prazo, o desvio de custo. É claro que toda empresa precisa medir o seu desempenho em relação a essas dimensões. Mas quando a gente fala em implementação da Lean Construction, a gente precisa ser um pouco mais abrangente. Na minha experiência, então, os sistemas de medição de desempenho, eles precisam incluir indicadores que estejam diretamente conectados com a implementação dessas novas práticas que estão sendo propostas. Por exemplo, a confiabilidade no prazo, né? A confiabilidade nos planos, tanto esses objetivos intermediários, quanto as oportunidades de melhoria da implementação Lean. Então, os indicadores intermediários, eles também permitem conectar essas iniciativas de melhoria que vêm com a implementação do Lean Construction aos objetivos estratégicos da empresa. Não é algo pequeno, né? Então, o que é fundamental aqui nesse caso é que a gente consiga manter toda a equipe alinhada, né, desde a base até o topo da empresa, garantindo a evolução do processo como um todo. Além da seleção dos indicadores que vão fazer parte desse sistema de medição de desempenho, também é bastante importante que a empresa pense em quais são os procedimentos que vão ser utilizados para coleta e processamento dos dados, né? Então, como que isso vai ser feito? Isso precisa ser planejado e formalizado. Também os planos e os protocolos que vão ser utilizados para distribuir as informações geradas com a medição de desempenho aos usuários precisa ser pensada, né? Outra coisa é em relação à abordagem de aprendizagem. Então, já que a gente está falando em um sistema de medição de desempenho que apoia a implementação Lean, a gente não pode deixar de fora essa questão da aprendizagem, tá? Então, a partir dessas informações geradas, devem ser definidas ações para melhorar o desempenho, pensar em como que vão acontecer esses momentos de aprendizagem. E é claro, né, por fim, um processo de revisão para que a gente tenha sempre um sistema atualizado
com aquilo que o mercado está. Um sistema assim que seja constantemente atualizado. Pensando no que você falou, Karine, eu fico pensando aqui na realidade goiana, né? Assim, definir mesmo um escopo de medição de desempenho já é bastante complicado para essas empresas. E, além do mais, comparar esses resultados entre elas é mais complicado ainda, né? E quando nós falamos de ir além dos indicadores tradicionais, eu acho que é um desafio enorme, né? Na tua opinião, quais seriam, né, esses indicadores que deveriam ser incluídos nesse conjunto de indicadores tradicionais para apoiar a gestão da produção na construção civil? Bom, sim, eu acredito que para poder lidar, como tu bem falaste, né, da complexidade dos empreendimentos de construção, essa dificuldade, então, assim, que a gente tem muito característica da construção civil, nós precisamos adotar uma visão bem mais ampla. Então, essas dimensões tradicionais, elas não são suficientes. A gente precisa pensar em dimensões como, por exemplo, resiliência, né? Então, há um tema que está muito em evidência agora. Então, como que nós vamos ter um sistema resiliente, né? Isso é muito distante para muitas empresas, mas é algo que a gente precisa começar a pensar. A outra dimensão que eu citei anteriormente é em relação à confiabilidade, tá? A colaboração é um ponto bastante importante quando a gente fala em uma empresa que quer ser uma empresa Lean. Precisa existir colaboração entre os profissionais. Então, nos estudos do meu doutorado, eu propus uma taxonomia que inclui outras dimensões de desempenho, como uma delas a confiabilidade, que eu citei agora recentemente. Uma outra dimensão que eu incluí foi em relação ao controle do Slack. O Slack ele é uma visão mais ampla de folgas, inclui a folga do tipo buffer, mas inclui outros tipos de folga, como a flexibilidade, as margens de manobra. Então, isso é importante também quando a gente lida com sistemas complexos, prever folgas no sistema para poder lidar com a variabilidade inesperada. Claro, a aprendizagem e a melhoria contínua é uma dimensão muito importante quando a gente fala em conceitos, em filosofia Lean, né? A melhoria contínua, ela está na base, é um dos conceitos base da filosofia Lean. A integração com a cadeia de suprimentos é um ponto bem importante e que é muito difícil, é uma dimensão do desempenho que normalmente é difícil de monitorar, não caindo nos indicadores tradicionais, né, mas tentando propor indicadores mais proativos que possam dar um feedback para as empresas que fazem parte dessa cadeia. E, por fim, em relação à segurança, quando a gente considera a perspectiva da resiliência, como eu falei. Então, esses indicadores que eu citei, nessas dimensões que a gente está propondo da taxonomia, eles ajudam a antecipar problemas e também a melhorar a gestão da produção antes que os impactos negativos estejam consolidados e que sejam apresentados nos indicadores de resultado tradicionais. São indicadores bem mais complexos que nós normalmente vemos nas empresas, né? Quando você me fala sobre resiliência, é algo novo, né? Empoderamento das equipes é algo bem novo também. Então, são conceitos que vão além, eu acho que da maturidade que a maioria das empresas possuem, né, Karina? E uma das áreas principais sua de expertise é o uso de dashboards para apoiar a tomada de decisão. Como esses dashboards podem ajudar a otimizar o processo de gestão na implementação Lean? Muito importante, né, essa questão dos dashboards. Eles são essenciais para facilitar a análise dos dados e apoiar a tomada de decisão. A gente não fala, né? Eu não gosto muito de dizer tomada de decisão em tempo real, eu gosto de falar tomada de decisão no momento necessário, porque a gente está falando de uma indústria
que não têm normalmente dados para poder apoiar a tomada de decisão, muito menos em tempo real, né? Mas os dashboards permitem visualizar os indicadores de desempenho de uma forma muito clara. E eles facilitam muito a comunicação e o engajamento entre a equipe. Um dashboard eficaz, ele tem que ser dinâmico, né? Ele tem que incluir um conjunto balanceado de indicadores. A gente chama de indicadores leading, que são aqueles indicadores que antecipam tendências, e também indicadores lagging, que são aqueles que medem os resultados. Então é importante que o dashboard combine esses dois tipos de indicadores para poder dar um cenário, apresentar um cenário mais completo do status do nosso empreendimento. Além disso, os dashboards eles devem permitir o acesso a um maior nível de detalhamento de dados, caso seja necessário. Então, caso o gestor que recebe esse mecanismo, esse dashboard, né, tenha disponibilidade e tenha necessidade de aprofundar um pouco mais a análise das informações, é interessante que essa ferramenta permita esse acesso ao profissional. Isso vai permitir uma análise muito mais aprofundada e contextualizada da situação real da obra. Então, os dashboards, eles representam ferramentas de gestão, que não só mostram o que aconteceu, né, então relatam dados passados, mas também ajudam a projetar cenários futuros e antecipar os desafios que podem ser projetados com base nessas informações. Para que tudo isso funcione, é fundamental planejar a parte não visual dos dashboards. Então, tem aquela iceberg por várias áreas, né? E na gestão visual foi muito utilizada também. Então, a parte visual, ela fica acima do nível da água, e essa parte não visual, que fica abaixo do nível da água, ela é muito grande também. Na verdade, ela é a maior parte do processo. E ela precisa estar planejada. Então, por exemplo, é importante que os dispositivos visuais, os dashboards, no caso, estejam conectados a instâncias para tomada de decisão. É importante que exista um processo de gerar informação, quem são os responsáveis, em que momento que isso vai ser realizado. Tá? Então, isso precisa estar definido para que esse dispositivo cumpra com a sua função. Ou seja, os dashboards, algo que acontece muito hoje em dia, né, com o uso dos BIs, é que os dashboards eles podem estar disponíveis para os usuários, para que esses usuários acessem as informações a qualquer momento, quando eles desejem acessar essas informações, mas é preciso que exista um momento formal definido para que seja realizada uma análise conjunta das informações por um grupo de pessoas e que seja feita uma proposta de ações a partir dessa avaliação dos dados. E a empresa também precisa ter um amadurecimento de interpretação desses dados, né, Karina? Que eu acho que é o mais complexo. Independente que tenha alguém ali que tenha esse formato inicial de organização desses indicadores, desses dados, mas a empresa tem que ter maturidade para tomar decisões a partir desses resultados, né? Isso não é simples. Eu gostaria que não você... é simples. Não é. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco conosco alguns exemplos práticos, até dessa implementação, não só dessa definição de indicadores, né, pelas empresas, como que elas estão utilizando para medir, de fato, a implementação Lean e todos esses outros monitoramentos desses indicadores que você falou anteriormente. Certo. Vou fazer só um pequeno comentário sobre isso que tu falou, Tatiana, que é muito importante, tá? Então, assim, em relação ao nível de maturidade, um ponto importante quando a gente implementa Lean Construction é essa questão da capacitação, né? A criação de competências internas dentro da empresa. Então, não é só implementar uma ferramenta, né? Desenvolver indicadores ou uma planilha de planejamento de look ahead ou de curto prazo. A gente precisa criar dentro da empresa
competência para que as pessoas, os profissionais, tenham condição de analisar essas informações sob uma nova perspectiva, né? Porque não é só trocar a ferramenta, é trocar a forma de pensar quando a gente fala em Lean Construction. Em relação à tua pergunta, né, sobre existem diferentes tipos de indicados com sucesso por empresas de construção. Alguns deles realmente são novos, né? Eu trabalhei muito fortemente com indicadores que enfatizam o controle por localização, algo que é bastante importante quando a gente fala em planejamento TACT ou planejamento ritmado, né? Que a gente fala em planejar por localização e a gente também tem que pensar em formas de controlar por localização. Então, eu posso dar como exemplo os indicadores de aderência ao lote planejado e também as curvas de ritmo. Tá? Ambos os indicadores são controlados por lote de produto, ou seja, por localização. Então, a gente pode combinar essas duas ferramentas. Eu tenho trabalhado muito com isso, permitindo identificar de forma antecipada a necessidade de alterar a estratégia de execução da obra no caso de desses dois indicadores estarem projetando um cenário negativo, né? Então, assim, o indicador ele está dando uma tendência de que a obra vai apresentar um resultado negativo, mas isso ainda é apresentado no momento em que é possível propor uma ação para que seja revertir esse resultado. Então, a gente não olha só para o resultado, a gente olha antecipadamente, de forma combinada, para poder mudar esse cenário. Um outro exemplo de indicador que eu utilizei na minha tese, eu venho implementando, assim, é a projeção de término de obra. O indicador, ele calcula o número de dias de adiantamento ou de atraso com base no ritmo atual de execução, ou seja, com base nas curvas de ritmo que eu falei agora anteriormente. Além disso, nós também medimos as perdas, que não apenas perdas de material, que é algo mais antigo já na construção civil, medir perda de material, mas perda como o trabalho em progresso. Né? Então, assim, quando a gente tem muitas frentes de trabalho abertas simultaneamente na obras, a gente diz que a gente tem um volume muito grande de trabalho em progresso, né? E esse trabalho em progresso, ele é uma perda intermediária, uma perda que acontece antes da perda material, né? Então, se a gente monitora o trabalho em progresso, a gente consegue talvez reduzir essas outras perdas finais. Também o retrabalho e o trabalho informal são perdas que a gente pode monitorar através de indicadores. Como é que a gente faz? A gente pode utilizar, a gente pode ter um gráfico de avanço físico, que já é tradicional, avanço físico previsto e realizado, mas a gente pode incluir uma terceira linha no gráfico de avanço físico, que é o avanço físico considerando lotes terminados 100%, ou seja, o avanço físico com terminalidade, que é o que a gente chama informalmente. A diferença entre o avanço físico tradicional executado e o avanço físico executado com terminalidade, ele é uma medida indireta do trabalho em progresso que está sendo executado na obra. Eu tenho um volume de trabalho dentro da minha obra que não está terminado e que pode projetar, né, pode influenciar no meu resultado de desvio de prazo final de obra. Então, esses são alguns exemplos de indicadores leading que podem complementar a análise dos indicadores lagging, fornecendo uma visão mais completa. Além desses indicadores que eu falei, eu tenho trabalhado muito com a matriz para controle do status da produção, que é uma ferramenta que ela permite a gestão visual e fornece uma visão muito clara do status das atividades que estão em execução do projeto. E representa uma maneira também da gente poder realizar a produção puxada. Ou seja, nós olhamos o status da produção e a partir do status que a gente está vendo atual na produção, nós damos metas de planejamento. Essa matriz, ela é uma ferramenta muito valiosa, eu considero, né, para apoiar a tomada de decisão.
E também ela permite priorizar os esforços, porque ela acha que os gestores identifiquem os problemas visualmente e aí, a partir disso, proponham ações corretivas para corrigir, né, para reverter esses problemas identificados. Esse assunto que você me traz, alguns deles são muito novos, viu, Karina? Para encerrar, eu gostaria de passar muito mais tempo conversando com você sobre esse assunto, mas para encerrar este episódio, eu gostaria que você nos contasse um pouco quais são as principais lições para aqueles que estão começando a jornada de implementação Lean em suas empresas. Quais são os desafios, as oportunidades, as dificuldades? Nos fale um pouco sobre isso. Legal. A gente tangenciou, né, um pouquinho esse assunto, acho bem interessante a gente fechar com essa parte. A principal lição é que a Lean Construction, ela não é apenas um conjunto de ferramentas. Isso é muito importante de ser enfatizado, né? É uma mudança de mentalidade. Essas ferramentas que a gente utiliza, elas são uma forma de operacionalizar os conceitos que vem junto com essa filosofia de produção, de construção enxuta. Algo que é muito importante é que é preciso ter persistência para ver os resultados mais amplos do programa de implementação Lean. E para isso, a gente falou um pouco também, mas é importante reforçar que precisa existir um ambiente que favoreça a colaboração e que favoreça o aprendizado contínuo das equipes. Então, a gente fala hoje em dia em psychological safe environment, ou seja, um ambiente psicologicamente seguro para que as pessoas se sintam à vontade para apontar erros e para sugerir melhorias. Então, assim, algumas empresas ainda em algumas empresas ainda não existe esse ambiente seguro. As pessoas elas se sentem amedrontadas, né? Ou elas não se sentem amedrontadas, mas elas não são incentivadas a sugerir melhorias. Então, isso é importante de formalmente enfatizar e criar esse ambiente. O sistema de medição de desempenho, ele tem um papel super importante, né? Então, é justamente a ideia de apoiar a jornada de implementação Lean. Então, os indicadores, eles podem fornecer as informações que vão permitir às empresas monitorar as obras, antecipar possíveis tendências, projetar cenários e promover melhorias mais estruturadas. Então, assim, melhorias que são embasadas em dados e não apenas no feeling, né, e nas experiências das pessoas. E antes de nós concluirmos, eu não poderia deixar de mencionar que sua tese, Karina, foi premiada. Parabéns por essa conquista, você merece. Eu conheço o teu trabalho e toda a tua trajetória. E eu gostaria que você compartilhasse conosco um pouco sobre como foi receber essa premiação, e o que ela representa para você, e falar um pouco sobre a premiação em si, para os nossos ouvintes. Muito obrigada. Para mim foi uma grande satisfação receber essa premiação, foi uma alegria, um reconhecimento de um trabalho que, como tu bem mencionaste, envolveu muita dedicação. Eu acredito que ter estudado numa universidade como a URGS, uma universidade pública, e um programa como o PPGCI no NORI, que é um local com tanta história e de um ensino de alto nível, então essa conquista, ela me motiva ainda mais para continuar promovendo melhorias para a construção civil. Nós, como profissionais e acadêmicos, temos um papel muito importante de conectar a teoria com a prática, e traduzir as ideias, as inovações para as empresas de construção civil e auxiliar essas empresas a percorrer esse caminho. Eu fico muito feliz de ter podido contribuir com o setor.
Esse prêmio, acho que é importante destacar, ele é um prêmio que foram estabelecidas 5 categorias. Eu fui premiar a terceira categoria, que é Gestão e Economia da Construção e Tecnologia da Informação e Comunicação. Esse prêmio ele é conectado ao ENTAC, que é o Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, que acontece esse ano em Rio. E é importante para que o pessoal fique antenado, né? Fique atento a esses eventos, que são uma forma da gente poder buscar o conhecimento da academia e se envolver com a pesquisa de alto nível desenvolvida aqui no Brasil. Ó, eu agradeço muito esse momento, Karina, foi excelente conversar com você. Espero que tenhamos outros momentos de diálogo. E este episódio tem o apoio do CriaLab e a UEG Educativa. E para quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre as inovações da construção civil, ouçam o 40º episódio, que aborda o tema Método Colaborativo para a Implementação da Linha de Balanço com o engenheiro e mestre Bernardo Etges. Obrigada, Karine, mais uma vez, obrigada a você que nos ouviu até o momento. Nos siga na nossa rede social, @emconstrução.fg, e nos vemos nos próximos episódios. Muito obrigada e até a próxima. Em Construção, seu podcast número 1 em engenharia civil.